Olá pessoal, eu sou o Ricardo Câmara e hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Uma história de superação, uma história de crescimento, mas antes disso eu quero contar para vocês quem é o Ricardo. Quem é o Ricardo Câmara? Como tudo isso aconteceu? Qual a origem que tem isso tudo? Por que eu falo sempre da família Câmara com vocês? Qual é a força que tem a família Câmara atrás disso? E eu quero convidar vocês a se identificarem com essa história e participar junto comigo e que vocês possam se identificar com esse conteúdo. E na verdade nós estamos aqui fazendo um documentário para que nós possamos entender como tudo isso aconteceu. Eu queria contar, antes de tudo, quem é o Ricardo. Qual é a essência do Ricardo? Ricardo é um morador, né, nascido e criado no Rio de Janeiro, é filho do Pedro Câmara, Helena Câmara, tá? Irmãos Luiz Cláudio Câmara, Ana Cláudia Câmara e Cátia Regina Câmara. E uma família que eu digo que não tem muita gente que fala família humilde, né? Vem de humildade. Nós viemos de uma família normal, uma família onde meu pai teve que trabalhar muito, minha mãe sempre uma dona de casa cuidando da família. E sempre meu pai muito ausente, não de coração, mas fisicamente, devido ao trabalho e poder trazer o melhor para a gente, né? Aquele pai que queria ter tudo, dar tudo para os seus filhos, com muita educação, com muita sabedoria, com muito conhecimento. E ele sempre nos ensinou a ser humanos educados. E o primordial disso tudo, ele sempre mostrou essa essência do pai e da mãe. A mãe em casa cuidando dos filhos, dando o máximo de educação e o pai ali batalhando dia após dia, como a vida de muitos que estão assistindo agora. Né? Então, a gente não veio daquela história que é pobreza, isso. Não, viemos de uma história de muita luta, né? Onde tivemos também muita conquista com isso. E a minha história ela começa justamente aí, porque são nessas ações que vieram os valores. Né? Meu pai e minha mãe sempre ensinou essa questão dos valores, né? Da família, o que a família tem que fazer, nós temos que respeitar o mais velho, nós temos que ter essa orientação de educação dentro de casa e não depender da escola para isso. E sempre com essa dificuldade, minha mãe sempre fazendo, né, vamos dizer assim, do limão uma limonada com toda a dificuldade e trazendo essa essência para a gente. Eu acho que a minha história não pode começar de outra maneira. Eu preciso mostrar essa essência do pai presente dentro de casa, da mãe presente dentro de casa e os dois se doando para poder educar uma família, né, teoricamente grande, né, 4 irmãos, né, mais pai e mãe, 6 pessoas dentro de casa. E daí vem a origem, né, o que eu chamo de valores, que meu pai sempre ensinou essa verdade pra gente, que a gente tem que falar a verdade. Nós tínhamos uma coisa aqui em casa muito interessante, né, que era mais fácil a gente apanhar por ter falado uma mentira do que apanhar do que ter tirado uma nota baixa, né? Então a mentira, o valor, ser responsável, honrar os seus compromissos sempre foi um valor muito forte dentro de casa. Quando eu falo apanhar, não é no sentido de violência, é aquele corretivo que a criança tem que ter do pai mesmo, e isso nos formou e diz muito com a nossa história hoje. Então, meu pai e minha mãe são os propulsores disso, né? E isso é uma coisa que a gente carrega. E aí começa toda essa história, né? O fato de ver meu pai sempre aquele guerreiro trabalhando, minha mãe também sempre se doando muito, eu peguei muito essa identidade profissional, que desde cedo eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje, né? Meu pai era ferramenteiro e ele trabalhava de segunda a sexta-feira e sábado e domingo tirava foto em casamentos e eventos. E eu falei pro meu pai uma vez, pai, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, como é que faz isso? Ele falou, você vai comigo em todas as festas e você vai ganhar, né, uma grana sempre quando você for lá trabalhar comigo. E aqui dali já virou para mim um trabalho, eu já sabia que final de semana eu tinha esse compromisso com meu pai. E é um compromisso que era uma verdade muito grande, porque meu pai marcava um compromisso lá de um casamento, de uma festa, ele honrava de chegar 1, 2, 3 horas mais cedo, verificar tudo, e eu fui pegando essa energia, né, de como ser correto nas coisas que você trata. E eu lembro que a cada clique que meu pai dava na máquina,
eu vi uma moedinha, né? Meio que igual o tio Patinhas, né? Eu falei, opa, cada foto que ele tira, porque ele cometeu um erro muito grande de dizer que eu ia ganhar por cada foto tirada. Então, ele estava testando o flash, eu já estava pensando, opa, mais uma moedinha caindo. E ele até falou, calma, tem que ter cuidado. Vai ser dessa maneira, não é cada flash que tira. Foi me ensinando como realmente que a coisa funciona no mundo dos negócios sem eu perceber, ainda muito novo, muito criança. E dali eu fui trabalhando com meu pai, depois meu pai saiu dessa linha, eu virei o fotógrafo ali, só uma passagem rápida para vocês entenderem. E eu virei o fotógrafo e peguei essa dinâmica de trabalhar com fotografia em eventos, tal. Não fiquei por muito tempo, que não era a minha pegada, mas ali eu digo que foi um empurrão muito bacana para eu poder entender como fazer negócio, como ganhar dinheiro, né, de uma forma honesta, correta. E logo em seguida, né, eu passei por várias coisas, trabalhei em marcenaria, trabalhei, até muito interessante falar, trabalhei numa vacaria vendendo leite, uma coisa muito louca. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso mostrar para vocês que eu sempre tentei buscar, né, alguma coisa para fazer. Se vai dar certo ou não, se é o meu futuro de negócio ou não, eu não sabia. Mas eu sempre tive esse prazer de trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Então eu fui passando ali, fui ajudando ajudante de pedreiro, faz o negócio, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, e eu fui me encontrando. E aí eu lembro quando eu fui trabalhar numa marcenaria, né, próxima aqui, eu lembro até do dono da marcenaria, o seu Miguel, né, um querido nosso, já não está conosco, mas faz parte dessa história. E eu falei com ele assim, se eu me dá uma oportunidade de trabalhar, ele falou assim, vai lá trabalhar, vai lá ajudar a gente. E eu tive que fazer isso até meio que escondido do meu pai, né? Porque o meu pai ainda tinha naquela natureza de, não, você está cedo para trabalhar, você precisa estudar. E eu na minha cabeça, não, eu preciso estudar, mas eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Então eu fiz isso meio que escondido, minha mãe meio que não contou isso pro meu pai. Eu trabalhei aí 1 ano e pouco nessa marcenaria, depois ele descobriu, já não teve problema nenhum. Mas o legal é que eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais e eu, um molecão de 12 anos de idade, eu tô falando aí mais ou menos 12 anos de idade, trabalhando com profissionais e fazendo serviço de gente grande, vamos dizer assim, né? E ali, caramba, aquilo vai entrando no coração da gente, a gente vai falando, pô, isso é bacana, eu posso fazer mais, eu posso me doar um pouco mais. E aí realmente veio eu digo, essa energia positiva de gostar do trabalho e buscar o trabalho. É bom lembrar que eu nunca esperei o trabalho vir até a mim. Eu sempre criei as oportunidades de ir lá bater na porta e falar, ó, quero trabalhar. Quanto vai ganhar? Não me interessa, eu só quero trabalhar. Pode me pagar metade, pode me pagar ou não me pagar, me ensina. Eu sempre tive esse desejo de aprender, isso que foi muito legal. E acabou que todos os lugares que eu bati na porta, sempre alguém me deu alguma coisa, me pagou, né? Eu tenho aqui na rua aqui relatos muito interessantes de vizinhos. Eu lembro como se fosse hoje, eu via um caminhão de pedra, de areia chegando aqui na rua e eu já corria para perguntar lá o cara que estava entregando de quem era aquele material. E aí o pessoal falava assim, uma suposição, da sua vizinha aí, a dona Nelita. Aí eu dizia para ela, eu coloco para dentro. Ela falou assim, mas você não vai aguentar um caminhão desse. Eu falei, não, coloco. Quanto é que a senhora me dá? X valor. Não tinha nem negociação. O valor que ela falasse eu já aceitava, ia para cima. E botava aquele caminhão todo para dentro. Porque eu gosto de falar nisso, né? Começar, porque eu sempre digo que a oportunidade está sempre do nosso lado o tempo todo. É a gente que tem que enxergar. E eu, desde novo, eu peguei, né, essa linha de raciocínio de entender que a qualquer momento você pode fazer alguma coisa que é do seu agrado. Eu, como jovem, queria ganhar o meu dinheirinho, então não tinha obstáculos para isso. Dividia meu tempo com a bola, com o colégio, com os colegas, mas também dividia esse tempo para trabalhar, para poder ganhar algum dinheiro, porque isso me fazia bem, sempre me fez bem. Então, dando continuidade a isso, né, tem muito mais história, obviamente, mas essa essência de trabalhar, ela veio daí. Ela veio da raiz, né, como eu falei, do pai, da mãe, né, e aí eu fui dando continuidade com isso. E aí um grande momento assim da minha vida que eu acho que foi, as pessoas falam assim, que momento da sua vida foi a virada de chave?
eu digo para vocês que todo momento da minha vida foi uma virada de chave. A cada situação que ia acontecendo, a chave ia virando mais um pouquinho. Eu tive a oportunidade, né, de ter um primo que trabalhava com esquadrias de alumínio e ele morava em Ramos, né, também não presente mais. Canela o nome dele, eu me orgulho muito de falar esse nome. Não um nome, né, um apelido carinhoso que a gente tinha, era Canela. E eu lembro dele trabalhando com esquadria de alumínio em casa, e eu cheguei para ele e falei assim, Canela, deixa eu trabalhar contigo aí, cara. Ele falou, cara, sem condições. Pô, você mora em São João de Meriti, eu tô em Ramos, não dá, cara, para eu te pagar um salário. Eu falei, não, mas não precisa me pagar um salário. Eu só queria trabalhar, eu queria aprender esse negócio aí que você está fazendo. Quem sabe que isso não pode ser uma profissão? E ele falou assim, tem uma alternativa, você pode vir trabalhar comigo, mas eu não tenho como te pagar um salário, não posso assinar a tua carteira. Eu falei, não precisa. Eu falei assim, a única coisa que você pode fazer, ele falou assim, o quê? Você pode pagar minha passagem de trem para eu ir e voltar para a escola? Ele falou, isso aí eu posso, tranquilo. Eu falei, tá perfeito então. Então, fui para a casa dele, fiquei quase com 1 ano e pouco morando na casa dele, literalmente de segunda a sexta ou até sábado, dependendo da situação, que às vezes sábado rolava um extra. E eu ia, acordava bem cedinho, 5 horas da manhã, caminhava uns 3, 4 quilômetros até a estação de trem, pegava o trem e ia para Caxias para estudar, estudava e depois fazia o mesmo trajeto. Pegava o trem e ia e começava a trabalhar por volta de umas 2 horas e ia até 10 horas da noite, mais ou menos. Porque ele era um cara também interessante, que ele acordava muito tarde. Muitas das vezes a hora que eu estava chegando da escola é a hora que ele estava acordando. Então casou tudo perfeito. Ele não podia me pagar, eu queria trabalhar, ele tinha disponibilidade para me ensinar, eu queria aprender e ele ainda me ajudou, eu digo que ele ainda me ajudou pagando a minha passagem para eu não ter esse custo. Ou melhor, ele pagou para me ensinar. Eu sempre olhei dessa maneira. Quais são as pessoas que estão pagando para me ensinar? E isso é uma visão que muitos jovens hoje não têm, né? Eu quero ganhar sem saber nada. E naquela época eu já tinha essa essência de, não, eu quero trabalhar nem que for de graça, eu quero aprender. E ele fez isso e a gente ficou aí 1 ano e pouco, não me recordo muito. E mais uma oportunidade muito grande, porque eu aprendi e tem uma passagem nessa história de trabalhar com ele que me marcou muito. Porque teve uma determinada situação que eu já estava fazendo vários serviços, montagem de janela, montagem de basculante, na época se usava muito, boxe. E teve um dia que ele teve que sair para resolver um problema. Lembrando que ele trabalhava no terraço da casa dele, o único funcionário era ele sozinho até então. E ele falou comigo, Ricardo, eu tenho que sair e eu vou te ensinar a cortar o basculante, você vai cortar e vai montar. E ele ficou ali acho que 1 hora, 1 hora e meia me explicando tudo. E ele falou para mim, entendeu? Eu falei, entendi. Na verdade eu não tinha entendido, era nada. Não entendi nada, mas eu falei, não, eu vou fazer. E aí ficou o dia todo eu naquele sofrimento ali, tentando fazer aquele basculante. E ele chegou no final do dia e viu que eu não tinha feito nada. Eu falei, pô, Canela, infelizmente eu não consegui fazer. Aí ele foi e me levou lá de novo, lá na máquina de corte, e falou, mas eu te expliquei tudo de manhã e você falou que tinha entendido. Por que você falou para mim que não entendeu? Eu falei assim, mas eu tinha entendido, mas eu não esqueci. Aí ele foi, olhou nos meus olhos e falou assim, quando você não entender, você diz para as pessoas que não entendeu. Eu, como um garoto de 14 anos naquela época, eu fiquei pau da vida, porque eu levei um baita de um esporro, mas anos depois eu fui entender que aquilo ali era uma grande lição de vida. E ele falou uma frase para mim que eu carrego até hoje. Crie os seus próprios recursos. Essa frase ecoou dentro de mim por muito tempo e até hoje ela é importante para mim, porque eu entendi que ninguém tem que te ensinar nada, ninguém tem que te chamar para fazer as coisas, ninguém tem que te dar emprego. Você tem que aproveitar as oportunidades e se elas estão ali próximo de você, crie os seus recursos e faça. Então, hoje essa frase, até hoje, essa frase é muito importante para mim. E eu acho que ela é muito determinante na minha carreira, porque tudo que eu faço, essa frase vem automaticamente na cabeça. E naquele momento ali que tinha uma mistura muito grande entre estar muito chateado que ele puxou a minha orelha, mas naquele momento também, eu mesmo novo, imaturo, eu entendi que eu estava errado. Eu tinha que aceitar aquelas palavras duras e ela fazia um sentido para mim.
e eu fui para a máquina por uma questão de honra e cortei o maxiar, o basculante, cortei o basculante, fiz a montagem do basculante e depois eu olhei para o basculante pronto e aquilo dali parecia um sol, uma luz reluzente. Como assim, ó, cara, você fez. Ué, mas se eu posso fazer isso, o que mais eu posso fazer? Aí é o momento da descoberta, né? De você entender o seguinte, eu tenho condições de fazer isso e muito mais. E dali eu continuei trabalhando com ele. Aí eu já em outra pegada, já muito mais dedicado, já indo para cima das coisas. E passou aí mais um ano, alguma coisa. E um outro primo, tá? Jonas, ele vendo ali o meu trabalho, ele falou assim, cara, você tá gostando de trabalhar com esquadria de alumínio? Eu falei, rapaz, eu gostei muito desse negócio. Eu gostei porque é uma profissão que você tem que pensar muito, você tem que pensar rápido, você tem que realmente usar a tua inteligência. E eu gosto dessa dinâmica mental de ter que estudar toda hora e toda hora tem um desafio. Ele falou, eu vou tentar te colocar na empresa que eu trabalho. Aí, até aí tudo bem, eu estava trabalhando com ele lá, e logo depois ele me ligou e falou, abriu uma vaga de ajudante, você quer ir para lá? Eu falei, quero, com certeza. Poxa, minha oportunidade. E aí eu falei com meu primo, o Canela, não vai, oportunidade de ouro, essa empresa, ela existe até hoje, só que não faz mais atividade de esquadria, se chama Alu Show, é no Rio de Janeiro, uma empresa muito, vamos dizer assim, conceituada no mercado, e naquela época ela estava voando, era a empresa que mais fabricava esquadria de alumínio no Rio de Janeiro, e uma oportunidade de ouro que eu tive ali. E na hora eu aceitei, fui para lá, e o mais interessante, né? Fui para lá sem saber quanto ia ganhar. Isso nunca importou. Isso que é mais interessante, né? É que enquanto todo mundo focava de quanto vai ganhar, quanto eu queria trabalhar, eu queria aprender. E eu enxerguei mais uma oportunidade de ir para uma empresa grande, onde eu podia aprender muito mais. E eu entrei lá como ajudante. E aí, o que eu fazia lá? Eu limpava, varria, limpava o banheiro, ajudava o pessoal a tirar uma peça de um lado para o outro, era um faz-tudo. E feliz da vida, né? E até um dia que foi interessante, que foi a primeira quinzena que eu trabalhei lá, o patrão, né, o Beto, né, que tenho muito carinho por ele até hoje, foi um mentor para mim, ele me chamou e falou assim, hoje é dia de adiantamento. Eu não sabia o que era adiantamento, eu nunca tinha recebido um salário. E quando ele me deu um adiantamento, eu falei assim, ué, você está me pagando o mês todo? Ele falou, não, é só o adiantamento. Eu lembro como se fosse hoje, naquela época, era um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio para um cara que ganhava só a passagem do trem, gente, era dinheiro pra caramba. E quando ele falou adiantamento, eu fiquei pensando, pô, ainda vai ter mais? Então ele me deu aquele dinheiro ali e eu falei, aqui que eu vou ficar, essa é a minha oportunidade. Estou aprendendo, isso aí na primeira quinzena eu já me identifiquei muito com a empresa. E aí eu falei assim, é aqui que eu vou trabalhar, e comecei para cima. Eu tenho uma coisa já, como eu falei, na essência, eu não sei ficar parado. Eu sou hiperativo, eu me movimento o tempo todo. Quando eu estou fazendo uma palestra, eu não paro de andar. Então, eu estava parado, já tinha acabado a minha função e ia lá buscava outra. Eu ia lá, ajudava o cara a carregar o alumínio. E eu fiquei muito proativo dentro da empresa. E às vezes a gente não percebe essa proatividade, mas as pessoas que estão do lado da gente percebe. Eu lembro como se fosse hoje, meu encarregado chegou e falou, Ricardo, para tudo que você está fazendo, dá um pulo lá no escritório que o patrão quer falar com você. Nesse dia, nesse momento, na verdade, o meu chão sumiu. Porque eu fiquei pensando assim, ué, tô trabalhando direitinho, tô fazendo tudo certinho, por que ele quer falar comigo? Será que ele quer me mandar embora? E eu fui para lá com um baita de um cagaço danado. E fui lá, parece que uma eternidade. O tempo que eu saí lá da produção até chegar na sala dele, uma eternidade. Quando eu cheguei lá, ele falou, senta aí, quero conversar com você. Aí eu falei, pois não. Ele falou assim, tá acontecendo algumas coisas aqui na empresa, algumas mudanças, e na minha cabeça, vai ser mandado embora, vai ser mandado embora. Aquilo dali foi um tormento. E parecia que ele adivinhou, né? Porque ele ficou enrolando o assunto, sei lá. E ele falou, tá tendo umas mudanças aqui na empresa, e a gente está observando você, e a minha cabeça falando, você vai ser mandado embora. A gente está observando você, e a gente viu que você tem um perfil para trabalhar na área comercial.
a gente gostou do jeito que você fala, que você está se comunicando. E a minha ficha nem caiu ali, meu coração ainda estava pesado, né? E aí ele falou comigo, tá havendo algumas mudanças aqui na empresa e nesse momento meu coração ainda falando, é agora que você vai ser mandado embora. Eu não sabia nenhum motivo, porque não tinha motivo, né? Isso, garoto novo, né? Já estava com 15 anos aí. E ele falou, você está tendo algumas mudanças e nós percebemos que você pode trabalhar no nosso comercial. Nós estamos precisando de gente aqui no comercial e a gente notou que você tem essa dinâmica de conversar, você se comunica bem com o pessoal lá da produção e a gente queria fazer uma proposta. Quando ele falou proposta, eu falei, aceito. Aí ele falou, mas eu não te fiz a proposta. Eu falei, não, se você está me convidando para vir trabalhar, sei lá onde, eu aceito. Aí ele falou assim, não, mas peraí, calma, vai devagar, você está muito eufórico. Aí ele falou, tem um problema aí. E eu não estava nem preocupado com o problema. Ele falou, eu falei, qual o problema? Que vai ter que trabalhar sábado até meio-dia. Eu falei, sem problema, isso não é problema. Ele falou assim, mas você não vai ganhar mais por isso. Eu falei, não, mas eu tô dentro. Aí ele me fez uma pergunta que eu acho até hoje engraçada. Ele falou assim, você sabe vender? Aí eu sempre fui muito original nas coisas que eu falava. Eu falei, não. Aí ele, pô, mas eu quero te chamar para venda, você não sabe vender? Eu falei, não, mas eu estou disposto a aprender, é só você me ensinar. Me fala o que tem que fazer que eu faço com maestria. É só me dar a tabela na mão. Ele falou assim, pô, cara, gostei da tua sinceridade, né? Porque na verdade eu ia falar, sei vender, chegar lá eu ia passar vergonha, não sabia vender, nunca fui vendedor. E aí ele falou o seguinte, então fazer o seguinte, na segunda-feira você vem arrumado, com blusão, tá? Não precisa vir com uniforme lá de trás, que nós vamos começar a te treinar. Se não der certo, eu deixo você lá atrás mesmo. Eu falei assim, não, já deu certo, eu vou conseguir e você vai gostar do meu trabalho. Isso é uma coisa muito interessante que é da minha essência. Eu nunca tive medo do novo. O novo sempre me deixou, pelo contrário, excitado. Eu quero fazer aquilo. Se você me chamou é porque você acha que eu sou capaz. E se você está me dando essa missão, eu vou ter que cumprir. Então, assim, eu nunca tive esse medo. E aí, na segunda-feira eu fui para lá, né, de calça, arrumado, tudo direitinho. E ele começou a me ensinar. E aí eu fui olhando aquilo muito novo para mim, mas eu muito curioso, perguntando. E aí eu lembro que eu perguntei ele assim, tem como eu tirar uma xerox de todas essas tabelas? Ele falou, mas por quê? Eu queria levar para casa para estudar final de semana, porque eu acho que com isso a gente vai encurtar esse treinamento. Aí ele falou, beleza, pode tirar. Tirei, comi aquela tabela ali, e estudando, e todo dia eu dando um pouquinho mais, e eu não sabia fazer, eu não tinha vergonha de perguntar, porque sempre vinha aquela frase, crie seus próprios recursos, crie seus próprios recursos. Eu já tinha entendido que a oportunidade já tinha sido dada, eu já estava agarrando essa oportunidade, então só tinha uma coisa naquele momento que poderia me tirar do jogo. Eu poderia me tirar do jogo. Então, assim, eu falei assim, vou atrás da informação. E comecei, e ali foi 1 mês, 2, 3, 4, e eu fui crescendo dentro da empresa. Mas como crescendo? Não de cargo. Eu fui crescendo dentro da empresa de bagagem de conteúdo. Eu comecei cada vez mais a perguntar, cada vez mais entender, e eu percebi ali naquele momento que eu estava com uma comunicação com o cliente cada vez mais técnica. O cliente ia comprar um produto e eu sabia explicar a ele tecnicamente por que ele deveria ou não usar aquele produto. Aí é um outro momento de virada de chave, ainda com seus 16 anos mais ou menos, e eu entendi o seguinte, eu não estava me tornando um vendedor ali. Ali eu percebi claramente que eu estava virando um técnico. E o técnico, muitas das vezes, né, a gente como técnico vende mais do que o próprio vendedor. Porque eu nunca fui um cara fera na venda, nunca fui. Mas eu sempre fui um cara muito técnico. E eu falei assim, olha, enquanto mais informação eu buscar e mais informação eu der na hora da venda, mais o cliente vai comprar. E isso foi dando certo. E aí ele pegou lá meu salário, me botou como gerente, não. Ele me deu comissão, essa parte do gerente ainda é engraçada, eu preciso até contar ela. Ele me deu comissão e quando ele me deu comissão, aí ele me deu asa. Aí eu falei, agora o céu é o limite, eu faço o salário que me for conveniente. E aí eu caí para cima. E o legal que depois de 2 anos já atuando ali no comercial, eu lembro que eu tinha carteira assinada como assistente administrativo. E aí um belo dia eu peguei minha carteira, levei para a empresa
fui até a sala dele e falei, eu quero conversar com você. E eu lembro até hoje ele falando assim, ó, aumento eu não vou te dar não. Eu falei, não, não quero, não tô falando de aumento não. Eu botei minha carteira na mesa, ele falou assim, mas tu vai pedir demissão? Aí eu falei assim, não, não. Eu só queria que você tirasse essa função da minha carteira e me colocasse como gerente. E isso eu tô falando já aí com 17 para 18 anos. Né? É até uma atitude assim, bem profissional, porque eu não fui lá e impus. Eu fui lá e demonstrei para ele. Ele falou assim, como assim? Por quê? Eu falei assim, você já percebeu nos últimos anos qual está sendo a minha função aqui dentro? Hoje eu estou vendendo, hoje eu estou recebendo a mercadoria, eu estou tomando conta da produção, eu estou colocando o pessoal para a obra, eu estou tomando conta dos clientes, estou resolvendo o problema do cliente, eu vou para a rua fazer medição se preciso for. Quem faz isso é o quê? Aí ele olhou para minha cara, riu e falou assim, é gerente. Eu falei, eu sou o seu gerente. Eu não quero um centavo a mais. Eu só quero que você assine minha carteira, como você mude, né, na verdade, a minha carteira para gerente. Ele olhou e falou assim, faz sentido. E dali ele me botou como gerente da empresa, ainda um garoto de 17 para 18 anos já praticamente. E aí é um momento muito interessante que a gente tem que ter cuidado, né? Todo mundo que está se destacando, né, no mercado, e é onde eu sempre gosto de passar essa mensagem para as pessoas, é um momento que você se destaca, você cresce por mérito seu de enxergar as oportunidades, e quem não está enxergando a oportunidade te ataca. E eu percebi uma resistência muito grande na empresa desde o dia que eu fui para vendedor e principalmente quando eu virei gerente. Porque os outros profissionais, não todos, claro, eles viram aquilo dali como uma ameaça. Aí vem algumas palavras, né? Pô, mas o cara é um puxa-saco, o cara é isso. E eu vejo que isso acontece em todos os lugares, com qualquer pessoa. E a pessoa é atacada. Mas a questão que eu sempre botei na minha cabeça não é, o importante para mim não é quem me ataca, é como eu recebo esse ataque. E aí, quanto mais as pessoas falavam isso, mais eu ficava próximo dessas pessoas, ajudava elas e me deixava mais presente. E aí depois isso ia acabando e as pessoas iam esquecendo de mim. Então, assim, é um momento muito importante profissional que quando você está crescendo, você vai criar uma barreira muito grande dentro do meio profissional e você pode, nesse momento, desabar. Você pode, nesse momento, se coagir e deixar de crescer. E eu tive muita maturidade e eu acho isso muito louvável, né? Voltando lá à essência do meu pai, né? Tudo que ele me falou, tudo que ele me ensinou, porque se eu não tivesse maturidade nesse momento, eu poderia ter abandonado o barco, eu poderia ter me amedrontado, a palavra seria essa. E eu falei, não, eu tenho que botar essa galera na minha mão. Eu tenho que fazer eles serem meus amigos e eu ser mais amigo deles, mesmo sabendo que eles estão falando isso. E foi uma atitude muito sábia naquela época da minha parte, porque eu não me amedrontei e eu continuei crescendo dentro da empresa, crescendo, fui tendo oportunidade, fui tendo a oportunidade de ter uma condição salarial melhor e uma coisa que eu nunca parei, de estudar o meu produto, de conhecer o meu produto, ficar cada vez mais técnico. E aí, toda hora eu vou dizer isso e vale a pena. Essa é uma natureza que todos nós temos. Nós temos essa oportunidade a todo momento. O problema é o que a gente faz com essa oportunidade. Como que a gente reage nos momentos fáceis e difíceis. Como que a gente vai fazer? Eu vou brigar com o mundo? Eu vou deixar a soberba me tirar do jogo? Então, essa é a grande jogada que eu entendi naquela época e eu não tive um mentor diretamente para me ensinar, faz assim que vai dar certo. Eu fui ali, vou dizer que fui abençoado por Deus de me dar diretriz e sempre escutando ali o meu pai e os outros mentores que vieram antes, né? Não naquela empresa, mas antes, dizendo, corre atrás, a sua oportunidade. Então eu fui trabalhando ali e aí eu fui enxergando cada vez mais essa oportunidade. E essa empresa, eu fiquei nessa empresa 9 anos, né? 9 anos e foi uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação. E aí foi o momento que eu tive a certeza que eu ia trabalhar com alumínio ia ser a minha profissão. Eu já estava entranhando ali no sangue, já estava com aquele desejo de cada vez mais trabalhar. E nesse mesmo momento eu estava conciliando a empresa com um serviço particular. Eu montei, né, uma mini serralheria dentro da minha casa, no quintal da minha casa,
Isso com o consentimento do meu ex-patrão, ele sabia que eu fazia isso. Até serviço que ele não gostava de fazer, ele passava para mim. E sábado e domingo eu tocava ali o que a gente chamava na época de biscate, né? Que é aquele servicinho extra ali, que você ganha um dinheiro. E aí também eu fui entendendo o que é fazer negócio, o que é você estar na linha de frente, você ter uma responsabilidade com o cliente. Já estava fazendo isso na empresa, mas trabalhando para mim, fui tendo essa expertise, né? Fui criando essa experiência de trabalhar por conta própria. Porque uma coisa é a gente ser funcionário, é uma realidade. E a gente acha que o patrão sempre ganha muito dinheiro. E depois, quando a gente começa a trabalhar por conta própria, a gente percebe que a coisa é bem diferente. Então, isso também me deu muita maturidade, foi bom, né? Essa transição. E aí, durante 9 anos, eu servi com muito orgulho, né, essa empresa. Trabalhei, cresci junto com ela, a ponto do meu patrão já sair totalmente da venda e entregar a empresa na minha mão. Eu fazia toda a gestão dela e ele já ia partir para abrir outros negócios. E teve um dia que começou aquilo dali me machucar um pouco, porque eu percebi o seguinte: eu fazia muito bem o meu trabalho, gostava, estava muito apaixonado pelo que estava fazendo, mas aconteceu algo bem interessante. Eu senti que eu não ia crescer mais. E aí, dentro do teu coração, você não sabe o que está passando. E você começa a ficar insatisfeito. Aí eu parei para pensar, mas eu estou insatisfeito por quê? Estou trabalhando numa empresa boa, uma empresa que está fazendo eu crescer. E quando eu falei está fazendo eu crescer, eu falei, peraí, eu parei de crescer. Eu já não estou tendo mais aquele desejo de criar, desenvolver e ir para cima. Realmente a empresa estava num momento que ela não ia crescer mais, porque ele já tinha outros negócios, né? Os negócios estavam sendo muito mais importantes para ele do que a própria empresa. E eu percebi isso. E aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, pô, Beto, eu não tô crescendo mais, eu queria crescer, cara, eu tô com muita sede, muita vontade, e eu queria pedir demissão. Eu queria montar um negócio para mim e tal, e eu falei aquilo dali com uma dor no coração muito grande, porque eu era muito querido dentro da empresa. A empresa me ajudava muito, era muito parceira. E nesse momento você pensa, poxa, será que eu vou deixar o fulano na mão? Será que eu vou deixar a empresa na mão? E aí, nesse momento que eu fui falar com ele sobre pedir demissão, poxa, ficou um negócio meio chato, triste dentro de mim, porque eu fiquei pensando, será que eu vou deixar ele na mão? O cara que me ajudou, me deu uma força muito grande. Mas eu também percebi uma coisa, que quando ele começou a ir para outros negócios, foi perdendo aquela energia, ele deixou da empresa ter aquela energia, aquele movimento, porque, obviamente, ele estava olhando para coisas maiores, e eu também senti isso. E aí, quando a gente, na nossa empresa, até no dia atual, né, quando a gente tira o foco, do nosso trabalho, a equipe vai perdendo energia. Todo mundo vai saindo, vai desmanchando, vai desmoronando aquilo dali. E eu percebi isso. E isso não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, eu percebi num momento legal. E quando eu conversei com ele, que eu falei ali com muito cuidado, cheio de dedo, ele falou assim, Ricardo, você está certo. Eu vou te liberar, você realmente está querendo crescer e você precisa, e aqui realmente você não vai crescer mais. Mas só que tem um detalhe, com a sua saída, nós vamos acabar com esse setor. Aí me deu um alívio muito grande, porque eu falei, então não sou eu que estou criando fantasma, isso de fato estava acontecendo. Então foi legal porque tirou um peso das minhas costas de, sei lá, estava sendo ingrato, alguma coisa desse tipo. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você fica com a gente, isso era setembro, outubro, você fica com a gente até dezembro? Eu falei, eu fico o tempo que você quiser, não tem problema com isso. Aí ele falou assim, faz o seguinte, fica até dezembro, e aí nós vamos acabar com esse setor da empresa, nós vamos te dar tuas contas, tudo direitinho, eles sempre foram muito corretos com todos os colaboradores, e aí você vai voar, vai bater asa aí. Eu falei, pô, legal. E aí, bacana, saí dali com a alma lavada, bem tranquilo. Eu estava muito preocupado de como ele ia reagir a isso. E foi uma maneira inesperada. Foi uma maneira muito mais parceira, como ele sempre mostrou isso para mim. E aí, um mês mais ou menos depois, ele falou comigo assim, vou fazer o seguinte contigo. Já que você está com propósito de sair, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar o teu salário para poder te dar um pouco mais de energia financeira, já que você vai ficar com a gente até o final do ano. E aí, em dezembro, a gente encerra, eu te mando embora, tudo direitinho e você toca, beleza? Eu falei, maravilha, porque eu não tinha pedido aumento, tinha pedido demissão. E nesse momento ele estava me dando um aumento, então estava sendo melhor do que eu sonhava, né? Então, eu continuei na trilha com ele ali, na jornada com ele.
E mais ou menos aí um mês e pouco, 2, ele falou o seguinte para mim: Ricardo, amanhã você não vai vir trabalhar. E esse momento foi um momento que demorou a ficha cair. Eu falei, por quê? Ele falou assim, amanhã você vai sair em busca de um galpão para você. Eu falei, galpão? Mas por que galpão? Ele falou, você não vai sair daqui em dezembro? Eu falei, sim. Ele falou, você não vai continuar trabalhando com alumínio ou você vai mudar? Eu falei, não, eu quero continuar trabalhando com alumínio. Ele falou, você já toma conta de todos os meus clientes. Todos os meus clientes conhecem muito mais você do que eu hoje. Então nada mais justo você sair daqui, você vai comprar tudo que eu tenho aqui dentro e você vai montar a sua empresa. E aí aquilo ali caiu como uma tonelada na cabeça, que o cara me deu um norte que eu não tinha ainda. E eu realmente fiz isso no outro dia, saí procurando o galpão, isso demorou mais ou menos uma semana, encontrei um galpão e depois eu sentei com ele e falei assim, Beto, você tem certeza que você está falando? Você falou que vai me vender a empresa toda, eu não tenho um centavo para te pagar, cara. Cara, isso é surreal. Ele falou, Ricardo, eu confio em você. Vai lá, aluga o galpão, monta o seu negócio. Eu vou fazer uma conta de tudo que você vai levar, máquina, equipamento, alumínio, até os funcionários que você quiser, você leva contigo. E você vai me pagar isso do jeito que você puder. Aí eu falei assim, ué, não tenho nada a perder, vamos para cima. Mas com o coração, cara, muito acelerado, e falando, meu Deus do céu, eu queria só trabalhar por conta própria, agora eu tô virando empresário. E aí eu fiz, aluguei o galpão e na virada do ano eu levei tudo para lá, funcionário e tudo, montei empresa, fiz tudo o que tinha que fazer e dali começou a minha história de trabalhar por conta própria, realmente ter uma empresa, ter funcionário, que para mim era um sonho, né? E para resumir, foi maravilhoso, uma experiência incrível, mas é uma experiência que você sai de funcionário para patrão, você não tem conhecimento de gestão de empresa. E aí eu saí de colaborador para empresário. É o que eu sonhava, era o meu desejo, mas eu não esperava que isso fosse acontecer tão rápido assim. E aí a cabeça pira, né? Porque aí você pensa assim, caramba, e agora? Vou ou não vou? Esse é um momento também que eu acho muito importante, porque é um momento onde vem o obstáculo ou vem, às vezes, o presente de Deus. E às vezes você também não está preparado. E aí, como já está sempre no meu DNA, eu falei, não, vou para cima. Vou encarar, eu não sei o que está por vir, que até então eu era um técnico, eu era um vendedor, eu era um gerente, mas eu não era um administrador de empresas. Né? Então, isso foi um desafio muito grande, porque a empresa ficou muito bem no mercado, né? Tanto é que quando eu abri a empresa, eu abri com um nome até parecido, né? O nome da empresa que eu trabalhava era AluShow e eu abri AlumiShow, até mesmo para não perder a essência. Como o meu patrão me cedeu, né? Ele autorizou eu usar toda a carteira de cliente, para o cliente não sentir muito essa diferença e a gente deu continuidade no trabalho, um trabalho muito bacana, aonde eu evoluí muito, cresci muito, porque ali eu tive aquela, vamos dizer assim, aquele desejo que eu tinha de virar empresário e eu ali vivi isso na carne, como é virar um empresário. Não é também o mar de rosas que todo mundo pensa, tem as suas dificuldades e eu fui ali amadurecendo com isso e isso aconteceu em 2003. 2003 eu virei dono de uma serralheria, tinha uma bagagem de cliente muito grande e eu fazendo as obras cada vez mais com excelência. E aí eu fui crescendo, porque o arquiteto gostava do meu trabalho, me indicava para o engenheiro, que me indicava para o arquiteto. Trabalhei para muita gente, até mesmo artista, que a gente ia fazendo obra, um arquiteto me levava e tudo estava perfeito. Quando deu mais ou menos 3 anos, eu comecei a sentir o peso da falta de conhecimento em administração. Porque lembra que eu sempre falei, eu sempre fui atrás, eu sempre fui batalhador, essa expressão de, poxa, eu não tenho medo, mas tem hora que a gente também avança demais e esquece de uma coisa, eu preciso me qualificar. Então, aonde eu errei nesse momento? A empresa nunca quebrou. A empresa, na verdade, eu percebi que financeiramente ela estava ficando abalada. Por quê? Porque eu não tinha uma boa gestão. Eu tinha uma boa técnica, um bom comercial, mas não tinha uma boa gestão. E aí eu cheguei ao ponto de parar e pensar, olha, ou eu continuo e vou me enrolar, ou eu dou uma parada. Esse momento, eu gosto sempre de deixar ele claro o seguinte, tem muita gente que às vezes está passando por isso hoje, isso acontece, e ele fala assim, eu quebrei,
eu não deu certo. Tem gente às vezes até que se diminui nesse momento. E foi um momento que eu tive que puxar o freio de mão, dar 2, 3 passos para trás para pegar mais impulso. E eu tinha que naquele momento fechar a empresa, eu tinha que naquele momento mandar todos os meus colaboradores embora. Mas eu também não podia faltar com a minha palavra de honrar o meu compromisso de pagamento. E aí virou uma bola de neve, porque pela seriedade, lá que eu aprendi, lá na minha essência, na minha raiz, de honrar com meus compromissos, eu fui lá e honrei com todos os funcionários, com quem eu aluguei o galpão, honrei tudo. E aí você cria, nesse momento, obviamente, uma dívida. Só que esse momento da dívida é muito importante porque foi um dia que eu cheguei em casa, sentei na cama e minha esposa não estava, eu comecei a chorar, literalmente chorar, porque dá aquela frustração, poxa, eu dei meu sangue, eu dei meu suor todo aqui e, poxa, agora eu vou ter que fechar tudo. E eu lembro claramente eu chorando na cama e Deus nesse dia foi maravilhoso comigo, porque como se ele soprasse no meu ouvido e falasse assim, ó, você está chorando por quê? E eu vi literalmente, você está chorando por quê? Qual o motivo do teu choro? Te dei conhecimento, te dei capacidade, te dei disposição, te dei ferramenta, te dei carro, te dei tudo isso e você está chorando porque fechou a empresa? Você tem tudo de mais valioso na sua mão e você está chorando por causa da empresa? E legal que quando eu comecei a ouvir aquilo dali, eu comecei a parar de chorar e eu lembro Deus falando no meu ouvido assim, meu amigo, levanta e vai trabalhar. Você tem tudo, você não precisa de empresa. E eu fiz isso. Levantei ali, enxuguei as lágrimas e falei, não, por isso eu não choro mais. Vamos embora para cima e fui trabalhar. Eu tinha nesse momento uma dívida com o banco e eu tinha que honrar. Se você me perguntasse, Ricardo, como que você pagou essa dívida no banco para poder honrar seus compromissos? A única forma de eu te responder isso é trabalhando. Quando Deus falou no meu ouvido lá, vai trabalhar que eu já te dei tudo, eu precisava mais de quê? Só honrar o meu compromisso. E aí olha só que interessante, muitas das vezes, na nossa vida profissional, nós temos que dar um freio, puxar o freio de mão e simplesmente dar um passo para trás para pegar mais impulso. Mas é aí que a gente tem que tomar cuidado. Será que não é nessa hora que você se diminui? Que você pensa, pô, mas eu não fui capaz, eu não mereço isso, isso não é para mim, eu não tive sorte. É esse cuidado que eu sempre tive na minha mente de pensar positivo. Ó, se aconteceu isso, vamos enxugar a lágrima, vamos para cima e vamos recomeçar. Vamos partir do zero. Nós já fizemos isso outras vezes, vamos fazer de novo. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu conversei com meu pai falou assim, meu filho, fica tranquilo. Já aluguei um caminhão para te ajudar, vou lá buscar todas as suas coisas e vou simplesmente trazer tudo aqui para casa. E eu lembro o meu quintal, o quintal da minha casa, cheio de alumínio, ferramenta, tudo aqui entulhado no quintal. Meu pai me acolheu ali e ali é outro momento de virada de chave, que você para pensar e fala assim, porra, que legal, olha a força da família, Câmara ali, mais uma vez, na alegria, na hora da tristeza, um dando apoio para o outro, um ajudando, e meu pai trouxe tudo isso e a gente reorganizou tudo isso. Vou falar até que meu pai fez muito mais do que eu, porque eu estava na rua batalhando e ele, no tempo vago dele, ele arrumava, organizava as coisas. E eu fui para a rua trabalhar e aí eu fui atrás de mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho e crescendo de novo no mercado. Porque, na verdade, a empresa fechou, mas o negócio não acabou. O negócio em momento nenhum acabou. O cliente não sabia o que tinha acontecido. Na verdade, foi uma mudança de estratégia. Então, Ricardo, você quebrou? Não, nós mudamos de estratégia. Eu acho que a todo momento nós temos que fazer essa reprogramação mental. Tá difícil? Tá ruim? Muda de estratégia. Tem que dar um passo para trás? Dê um passo para trás, dê dois, dê três. Mas mude de estratégia, mas não saia do teu foco. Qual era o meu foco? Trabalhar com alumínio. É a coisa que eu gostava. Por que nesse momento eu tinha que abandonar o barco? E aí que o pessoal fala, isso não dá certo, eu vou trabalhar com outra. Não confunda persistência com insistência. Eu via que estava dando certo, mas eu também tive clareza que quem estava errando era eu. Eu errei. Não era um negócio que não estava dando certo. Então eu continuei ali e falei assim, ó, não vou mudar de foco, não vou sair do mercado. Eu não preciso. Muitas das vezes a gente se perde porque a gente fala assim, esse negócio é ruim, eu vou para outro negócio.
E aí você comete o mesmo erro do outro lado. Então eu falei, não, não pode. Quem errou fui eu. Nós temos que assumir nossas responsabilidades. E eu nunca botei a culpa em ninguém. Toda vez que deu alguma coisa errada ou deu certo, poxa, fui eu. Acertei. Eu errei. Então nós temos que ter essa disciplina de aceitar que a gente também erra. E aí recomecei tudo e fui trabalhar em casa, cresci de novo e teve a oportunidade de eu abrir depois uma sociedade. Eu abri essa sociedade e parecia ser um sonho. E depois eu descobri que não era um sonho, era um outro pesadelo. Escolhi um sócio errado, não deu certo, o negócio teve que ser interrompido ali, gerou mais um grande prejuízo e aí mais uma vez eu assumi, joguei no meu peito e falei assim, eu errei. Se eu deveria ter feito ou não, se você me perguntar, eu vou falar para você que eu deveria ter feito sim. Porque eu acho que o resultado de hoje tem tudo a ver com o que aconteceu. Então, assim, tem erros que a gente não pode ficar se cobrando. A gente tem que falar, ó, deu errado, vamos recomeçar de novo. E aí recomecei, voltei para casa novamente, meu pai me acolheu novamente, minha família me acolheu. Quando eu falo meu pai, eu falo minha família me acolheu novamente. E aí, mais um recomeço. E tive a oportunidade de abrir mais uma vez a empresa, montei, trabalhei e aí foi um negócio bem bacana, que já estava dando certo, eu já estava mais maduro no que eu estava fazendo, as obras já saíam com mais eficiência, com mais qualidade, com mais retorno financeiro. E aí bateu um clique na cabeça, porque eu falei, olha tudo que eu passei, olha tudo que eu vivi. Quantas outras pessoas estão passando pela mesma situação? E eu tinha uma dificuldade muito grande de mão de obra. Isso foi exatamente em 2010. Eu comecei a pensar assim, poxa, se eu pegar tudo que eu conheço, tudo que eu já passei, a minha experiência, e se eu usar isso como uma ferramenta de trabalho? Se eu começar a ensinar as pessoas como trabalhar melhor, ter uma vida mais saudável financeiramente e ter uma qualidade profissional melhor. E se eu colocar isso num treinamento, será que isso não venderia? E aí abriu uma grande porta na minha frente. Olha só que interessante. Eu precisei quebrar 3 vezes para entender e deixar claro que o que eu queria trabalhar era alumínio, que eu amava é alumínio, que eu amo até hoje alumínio. E eu tive que passar por essa experiência para ter maturidade, para levar essa experiência para outras pessoas. E eu falei assim, eu acho que tem negócio. Vamos fazer um teste? E eu tenho registrado, né, isso, que é o nosso primeiro curso que eu fiz dentro da empresa, essa última empresa que eu tive, que essa empresa ficou até 2012. E 2010 foi onde eu tive essa ideia de criar a Central do Vidraceiro, uma empresa que desse treinamento para vidraceiros e serralheiros, mas o foco inicial era vidraceiro, porque o vidro na época estava muito em alta. Apesar da minha raiz vir do alumínio, mas o vidro estava muito em alta. E aí eu fiz um curso dentro da empresa. Foi o primeiro curso da gente, filmado com celular de 2010, aí, qualidade zero, e a gente registrou, né, essa imagem e a gente fez esse curso. Quando eu fiz esse curso, eu falei, é isso que eu quero, isso me completa. Sabe quando a gente está fazendo algo, a gente está percebendo que está faltando uma pitadinha ainda de tempero? E foi esse tempero ali que eu percebi, e aí eu falei assim, vamos fazer isso de uma forma melhor? Aí eu lembro que eu fui atrás de alguns parceiros, alguns distribuidores locais e vendi essa ideia, vendi no modo de dizer, né? Apresentei e falei, olha, me cede o teu espaço que você tem aí, eu vou dar um treinamento, vou vender essas inscrições e vou levar cliente para dentro da sua distribuidora. Então você ou me aluga ou me cede, a grande maioria das pessoas que eu procurei cederam, sem nenhum custo. Só com interesse, né? O interesse que eu digo assim no bom sentido da palavra, interesse comercial. Que é, poxa, se o Ricardo vai fazer um curso aqui dentro, vai trazer novos clientes para cá. E eu fazia isso, eu divulgava empresas e tal. E aí a gente começou, olha só como é que esse mundo dá uma reviravolta. Aquela empresa que eu trabalhei, a Show lá, que eu falei com vocês, foi a empresa que mais uma vez abriu a porta para mim e falou, se é para fazer curso, faz aqui dentro. Você já conhece a empresa, você conhece tudo. E eu, por 3 anos, usei o espaço deles lá, em parceria, e ministrando o curso. Nesses 2 primeiros anos, entre 2010 e 2012, a Central do Vidraceiro não tinha nenhuma relevância no mercado. Ninguém conhecia a Central do Vidraceiro, não existia o Ricardo Câmara. Ela começou ali fazendo esse curso, um ou outro. E eu lembro que eu estava trabalhando em paralelo. Eu tinha ainda a serralheria
e estava trabalhando com o curso. Mas o curso era um aluno, 2 alunos, 3 alunos. Mas só que eu consegui enxergar ali que ali tinha negócio realmente. E eu estava gostando daquilo dali. Eu lembro da minha primeira apostila, nossa, uma apostila que não fazia nem sentido. Mas aquilo ali era interessante, porque eu vi ali um futuro muito legal. Quando chegou em 2012, eu decidi, eu falei, olha, vou vender a empresa. Aí eu já não estava mais naquela fase de quebrar a empresa estava madura, estava faturando. Eu vendi a empresa, vendi alumínio, vendi tudo. E simplesmente me dediquei única e exclusivamente ao treinamento. Só que tem um detalhe. Eu saí de um salário que eu tinha na empresa e eu tive que abrir mão desse salário para construir esse novo sonho. Só que aí eu não tinha uma rentabilidade ainda formada, mas o meu desejo de montar a Central do Vidraceiro era muito maior que isso. E eu aceitei, eu falei, mais um desafio, vou aceitar. Eu aceito ganhar muito menos, mas construir esse sonho que eu encontrei agora, que é dar aula, que é fazer treinamento. E em 2012 eu comecei. 1, 2, 3, 4 alunos aqui, 5 alunos, e ainda não fechava a conta. Mas eu falei, vamos para cima. E valeu muito a pena, porque eu comecei ali de fato em 2012 na Central do Vidraceiro. E nesse momento eu comecei a construir, né, o que? O técnico, o Ricardo. E aí nasce o Ricardo Câmara. O Ricardo Câmara ele vem daí, porque quem falava com o público, quem dava aula, apesar de ser uma empresa, a Central do Vidraceiro, mas todo mundo sempre vai chamar a pessoa pelo nome. Então eu construí o Ricardo Câmara, já é... O Câmara eu sempre usei ele como um sobrenome forte, mas aí realmente ele virou a minha marca mesmo. E a gente foi trilhando aí, 2012, ainda sem referência, ainda com pouquíssimo aluno, mas acreditando demais. E é bem interessante dessa história toda, né? Eu falo muito do meu pai, mas deixar bem claro o quanto a minha esposa acreditou nesse projeto e quantas as vezes ela trilhou essas subidas e descidas, e ali era mais uma. E eu olhava para ela, ela falava sempre assim, ó, eu tô contigo, eu te apoio, vai dar certo. E a Paula foi muito importante em todos esses recomeços, porque essa base familiar que a gente sempre acreditou, sempre respeitou, a Paula viu todas essas fases, viu a gente subir, decolar, viu a gente descer, viu a gente subir de novo. Então, assim, a minha esposa foi um porto seguro sensacional. Então, uma pessoa que eu vou falar que aonde a gente chegou, aonde eu cheguei até hoje, sem ela, impossível. Porque o circo estava pegando fogo, estava aquele negócio louco e ela ali tentando manter a calma, como a pessoa que lidera, mesmo o coração lá arrebentado, mas estava ali sempre me botando para cima e eu trabalhando. E daí, 2012, realmente, a gente começa trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu lembro que tem uma empresa que eu tenho muito carinho, né, que é a L Indústria. É uma empresa ainda hoje tem uma expressão muito grande no Brasil todo, a maior fábrica de ferragem. Eu estava querendo trabalhar, estava querendo prestar serviço para eles. E eu conheci o Walter, o gerente, né, da L, e ele começou a ver meu trabalho e falou, cara, o teu trabalho é legal, a gente podia viajar, a gente podia fazer alguma coisa, mas eu estava num momento financeiro muito ruim mesmo, estava numa transição, saí de um faturamento para outro completamente diferente. E aí eu lembro que um dia ele me ligou e falou assim, Ricardo, vamos bater um papo? Vamos almoçar juntos? Aí eu falei, vamos. Aí ele me levou no shopping, ele falou, quanto você está precisando de dinheiro para você recomeçar? Aí eu falei, pô, Valtão, eu não tô precisando de dinheiro, cara. Ele falou, mano, tá sim, cara, você tá nessa transição e tal. Eu falei, Walter, eu tô precisando só de trabalho. Se você me der trabalho, eu consigo dinheiro. Aí ele não insistiu, aí eu lembro que ele ligou pra Paula, Paula, convence o Ricardo. Aí a Paula falou, ô Walter, Ricardo não vai aceitar o dinheiro, não é uma questão de orgulho, nada disso. É porque o Ricardo acredita muito, a gente acredita muito nesse trabalho. Ele falou assim, então tá bom, eu vou dar trabalho para ele. E eu lembro o seguinte, que a Central do Vidraceiro nasceu no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E o Walter começou a me convidar para fazer muitos treinamentos fora do Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Brasil afora. Então, assim, é legal, né? Tem essa marca bacana que a Central nasce no Rio, a Central do Vidraceiro, nesse ponto ainda, o Ricardo ainda estava se construindo, a Central do Vidraceiro estoura no Brasil, eu começo a dar aula e andar com a maior fábrica de ferragens do Brasil, dando treinamento, começo a ganhar nome, começo a ganhar respeito.
para depois vir para o Rio de Janeiro e literalmente tocar. Eu ainda continuava com aquele projeto, eu viajava com o Walter dando treinamento, mas eu também ficava nos distribuidores do Rio de Janeiro fazendo também o treinamento, porque eu não viajava com ele o tempo todo. E tem uma história muito bacana disso daí, que o Walter até hoje nega, mas eu acho que ele me engana até hoje. Boa parte dessas viagens, ela era patrocinada pela Ellie. A Ellie ajudava na despesa de viagem, hospedagem, alimentação, de alguma forma ela ajudava. Até para poder viabilizar a ida do curso até a empresa, né, que era o distribuidor deles. E muitas das vezes o Walter, na minha opinião, ele tirou dinheiro do bolso dele para bancar isso. Né? Ele fala que não, mas pelo tamanho do coração que ele tem, eu sei que ele fez isso muitas das vezes, mesmo ele não tendo lá, será, de repente, não porque a Ellie não quis ajudar, pelo contrário, a Ellie sempre apoiou muito, mas ele começou a colocar muita viagem, e as viagens não se aprovam tão rápido assim, então eu tenho um carinho muito grande pelo Walter, porque o Walter é responsável também, faz parte muito dessa história, e ele depois levou essa essência, ele falou, pô, o Ricardo tem a nossa linguagem, Ricardo se comunica com o nosso público muito bem, e aí que ele me apresenta de fato para a Ellie, e a Ellie vira nossa patrocinadora, aí a gente já começa a ganhar um corpo, já começa já ter um estímulo financeiro para poder tocar esse projeto. E aí de 2012 para 2014 a gente ainda estava crescendo, mas rateando ainda, mas já tinha um sustento, já tinha da onde tirar o nosso ganho ali, vamos dizer assim. Ainda não como a gente precisava, mas já era o suficiente para sobreviver, tudo direitinho. E eu lembro que em 2014 eu vim, todo ano a gente vai, a cada 2 anos tem feira do nosso setor, e a gente vinha nessas feiras tentando, né? A Paula ia comigo nas feiras e eu falava, ó, nessa feira vai dar tudo certo. Eu vou nessa feira, nós vamos conseguir mais patrocinadores. Aí a Paula ia comigo, chegava na feira, eu me apresentava no stand e a Paula de longe olhando, e aí só as cabecinhas assim, não, não, não. E aí eu lembro até hoje a Paula com os olhos cheios d'água falando assim, poxa, essas pessoas, poxa, não conhecem teu trabalho, não te valorizam. Aí eu lembro que eu falei uma coisa para ela, eu falei, Paula, tudo tem seu tempo. Primeiro eu tenho que provar para eles o meu valor, eu tenho que provar para eles que realmente o que eu faço faz valer a parceria, para depois eles acreditarem na gente. Então, assim, isso vai demandar tempo. Só que a gente ainda vai ter que receber muito não e vai ter maturidade para entender esse não. O não é um não de não quero você. Não, você ainda não mostrou o quanto você vale. E aí a gente batendo nas feiras, indo cada vez mais. E aí eu lembro que em 2014 eu falei para Paula assim, Paula, vamos nessa feira e 2014 vai ser a virada de chave, meu coração está dizendo que essa feira vai ser a feira que vai mudar a nossa vida. E a gente foi para a feira e eu estava com isso muito, com esse desejo no coração, que eu achava que eu ia virar em 2014. E eu fui para a feira e de fato foi uma bênção muito grande, porque foi esse momento em 2014 que o mercado teve esse tempo de 2012 a 2014 para me conhecer, acreditar no nosso trabalho, entender o nosso trabalho. E eu lembro que eu saí dessa feira com vários contratos fechados de parceria, curso pra caramba. E tem uma história muito legal, até um pouquinho antes dessa feira de 2014, é que eu ia pra feira e a Paula comprava passagem de ônibus sem grana nenhuma, né? De 2010 a 2014 eu fui em todas as feiras. Eu chegava na feira lá todo posudo, todo bonitão, cheiroso, mas duro, sem uma prata no bolso. E tem até uma brincadeira que a gente faz até hoje aqui, né, a Central do Vidaceiro. Eu chegava na feira sem grana nenhuma e eu passava o dia todo comendo aquele amendoim verde, que é amendoim do inferno, aquele amendoim, porque toda feira tem esse amendoim. Eu não sei quem inventou amendoim verde. Era água e amendoim verde, água e amendoim verde. Mas aí tem um detalhe muito importante, né? Que isso para mim tem uma relevância muito importante. Quando você está no momento ruim, você não pode mostrar para as pessoas que você está no momento ruim. Você tem que mostrar força. Você tem que mostrar que você está bem, que você está fechando grandes negócios, grandes contratos. E eu mesmo, sem grana, estava na feira. Eu poderia, nesse momento, me acovardar e falar, eu estou sem dinheiro, vou fazer o que na feira? Na feira não tem nada para mim. Mas a feira era a minha vitrine. As pessoas me viam na feira, me enxergavam na feira. E aí eu fui em 2014 ali com sangue nos olhos. Eu lembro que foi eu e a Paula para essa feira, as anteriores eu fui sozinho.
e ela viu ali naquele momento as cabeças dizerem sim. O legal dessa história é que boa parte das empresas que disseram não para mim no passado, hoje são nossas patrocinadoras. Então, assim, isso é uma lição de vida muito grande, porque é essa hora que você fraqueja, é essa hora que você desiste, é essa hora que você fala que não vai dar. E eu acreditava no meu projeto. Então, essas empresas hoje são patrocinadoras nossas, são parceiras, tantas as outras que chegaram também. E aí, 2014 para 2016, aí a Central do Vidaceiro ganhou uma relevância muito grande. 2016 eu lembro que foi o ano que eu mais viajei, a gente cresceu muito. E eu falei para minha equipe o seguinte, ainda em 2014 eu falei o seguinte, nós seremos, quando eu voltei dessa feira, eu falei assim, nós seremos a empresa, a escola mais conhecida em todo o Brasil. Escreve isso lembrando, 2014. E eu falei assim, eu não vou aceitar chegar onde eu cheguei e não ser um diferencial de mercado. E aí eu fui e falei com eles, nós vamos ser a maior empresa de treinamento do Brasil até 2018. E aí, em 2015, a gente ganhou o primeiro prêmio como melhor escola. E aí foi uma surpresa muito grande, né? E foi o saldo, né? O resumo do nosso trabalho. 2016 nós ganhamos de novo uma premiação. E daí foi ganhando corpo, nosso nome foi ficando muito forte. Ricardo Câmara já começou a ficar uma expressão muito grande, as pessoas ligando, querendo fazer um treinamento comigo. E o que eu vou atribuir a isso? Eu só fiz o que tinha que ser feito. Eu só fiz da melhor maneira possível. É muito fácil agora eu falar assim, hoje nós somos a escola mais reconhecida e tal, mas como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? É porque, na verdade, eu acreditei a todo momento que isso ia dar certo. Todas as vertentes diziam para mim, não dá mais, desiste, pula do barco, sai fora. E eu ia e mudava de rota, mudava de negócio, mudava de... recalculava, reprogramava a rota. Essa talvez seria uma palavra, uma frase legal, reprogramar a rota. Eu toda hora fazia isso. E aí essa hora que a gente pensa, né, passa um filme na nossa cabeça de tudo que a gente passou, tudo que a gente teve que... eu não gosto muito da palavra sofrer, não. Eu acho que a gente tem que passar, eu acho que isso faz parte. É bem legal que numa palestra que eu estava dando uma vez, me falaram assim, Ricardo, se você tivesse que mudar alguma coisa na tua história, você mudaria? Mudaria nada, mudaria nada. Eu erraria tudo do que eu errei, porque foram esses erros que criou essa base, essa casca grossa. Então, esse momento que a gente foi crescendo na Central do Vidaceiro, foi respeitando o mercado e todo mundo foi respeitando a gente, ele só aconteceu por causa dessa caixa grossa, só porque a gente realmente acreditou e fizemos aquilo que tinha que ser feito, ou melhor, da melhor maneira. Eu tenho aqui um conceito aqui na Central do Vidaceiro, é que a gente tem que fazer sempre mais. A gente está fazendo bem? Faça melhor. A gente está fazendo muito melhor? Faça um pouco ainda melhor. Então toda hora a gente faz o quê? A gente refaz os nossos processos para eles serem melhores. E aí o que acontece? O que isso volta? Isso aí é uma semente que você planta. Você plantou uma boa semente, você vai colher um bom fruto. Então isso que era legal. As empresas estavam enxergando isso e eu percebi que as empresas estavam enxergando. E aí o que veio na minha cabeça? Vamos fazer cada dia melhor, cada dia melhor. E aí a gente já estava com 2 premiações, muito antes do que a gente tinha previsto. O que eu passei por base para a minha equipe era 2018, ser a escola mais reconhecida do Brasil. Ganhamos 2015 e 2016. E de lá para cá, nós agora em 2022 batemos a 8ª premiação. Nós somos a única escola do Brasil que tem 8 premiações. Metade dela é como melhor escola e metade dela como melhor professor. Ricardo, o que isso representa para você? Representa toda a história, toda a família, representa todo esse orgulho da gente acreditar no que a gente realmente quer, representa não desistir na primeira queda, representa muitas vezes se machucar e entender que o machucado vai sarar e a gente tem que continuar andando, tem que levantar, bater a poeira, representa tudo isso. E por que isso acontece? Acontece quando a gente tem uma cabeça boa, quando a gente bota a cabeça para funcionar, a gente não entra em pânico, não entra em desespero. Então, assim, eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo, né, de alguma forma se comunica com o que eu estou falando.
que quem não teve problemas? Por que a gente quis contar essa história? Por que a gente gosta de contar essa história? É porque todos, em qualquer situação na vida, têm momentos muito duros, muito difíceis. E muitas das vezes você se entrega. E a gente não se entregou. A família Câmara sempre ali, ó, batendo. E o legal quando eu falo a família Câmara é todo mundo. É pai, mãe, filho, é filha. Hoje tem minha esposa sempre trabalhou comigo, há mais de 20 anos trabalha comigo. Meu filho trabalha comigo, minha filha trabalha comigo. Meu filho hoje ele representa e é responsável por um setor dentro da empresa. E ele tem essa visão lá de trás de tudo que aconteceu, ele vivenciou isso. Então ele já tem isso também na essência dele. A minha filha presenciou isso desde nova e hoje é gerente da parte comercial. Então, isso que é legal, é a gente ter mostrado para toda a família que tiveram muitos momentos duros, muitos momentos difíceis, mas a gente alcançou aquela vitória. E se você me perguntar, Ricardo, agora, você está satisfeito com tudo que aconteceu e está, vamos dizer assim, encerra nada. A gente que gosta de crescimento, a gente gosta de desenvolvimento, a gente sempre quer mais. Hoje, a nossa satisfação é como eu falei, é chegar num evento como numa feira, a gente chega. 2022 foi o ápice disso. A gente comandou um projeto muito grande na feira chamado Vida em Ação e a gente vê ali a quantidade de pessoas que vêm 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros para poder dar um abraço, para tirar uma foto com a gente. E o melhor, o mais gostoso de tudo isso é a pessoa falar pra gente assim, Ricardo, essa aqui é minha família, eu ouvi muito isso em 2022, essa aqui é minha família, e desde que eu fiz aquele curso com você em 2018, cara, mudou a minha vida. Hoje minha família toda trabalha com vidro, trabalha com alumínio, e aí você olhar pra família, a família tá de sorriso de orelha a orelha, e o cara tá ali para tirar uma foto, para te dar um abraço. Aí eu falo assim, cara, quanto valeu a pena? Quanto que foi legal ter encarado tudo isso, ter mostrado para o mercado que a gente veio do nada e a gente virou uma empresa muito bacana, muito reconhecida, querida, e a gente tem até hoje uma coisa que a gente fala muito aqui, que são os nossos valores. Nossos valores não mudaram, são os mesmos de quando a gente estava quebrado, são os mesmos valores que a gente tem hoje. E o melhor, que eu sempre me pergunto, por que eu faço isso? Né? Por que isso acontece? Porque, na verdade, eu encontrei lá atrás, em 2010, que o meu propósito de vida não era só dar aula. Meu propósito de vida era ensinar para as pessoas o que eu sabia e melhorar a vida das pessoas. Então, o meu propósito hoje é melhorar cada dia mais a vida dos serralheiros, dos vidraceiros. Hoje nós temos a internet aí, que é poderosa na nossa mão. Então, por que eu não posso gravar um vídeo e dar uma dica? Quem assiste aí as minhas redes sociais percebe que eu faço isso direto. Mas por quê? Mas porque é o carinho que a gente tem por isso. Então, nada acontece por acaso. Acho que Deus coloca, acho não, tenho certeza, coloca a gente sempre como uma missão. A minha missão sempre foi levar informação, sempre foi ajudar o mercado a crescer. Fico muito honrado com tudo que aconteceu. Mas uma coisa, eu sempre posto essa frase em alguma divulgação minha. Eu agradeço a Deus por ter me escolhido para fazer isso. Porque isso não é algo que se aprende, isso não é algo que você... Tem gente que fala, Ricardo, você nasceu para palestrar. Não nasci para palestrar. Eu não nasci para fazer vídeo. Eu não nasci para dar aula. Eu fui o cara sempre nota média na escola ou vermelha. E hoje eu me vejo como professor. Meu pai é professor, meu pai brinca, fala, Ricardo, você sempre passou na escola raspando, ficou reprovado várias vezes e hoje você dá aula, você estuda. Então, assim, eu acho que o propósito de Deus é muito maior com isso. Então, assim, a Central do Vidraceiro hoje é uma empresa que a gente tem um orgulho muito grande, né? A gente fala hoje Central do Vidraceiro e Serralheiro, porque o alumínio era o DNA da gente, ele teve que ser implantado no nome, mas começou Central do Vidraceiro e a gente tem um orgulho muito grande de ver a família Câmara, né? Quem me acompanha vê que eu sempre falo da família Câmara. Então, isso tudo aconteceu e só foi possível por causa da base familiar. A gente respeitar, acreditar que isso realmente é possível e a família está ali o tempo todo, no momento bom e no momento ruim. Então, assim, a minha mensagem que eu sempre gosto de falar é o seguinte: tem um objetivo, tem um propósito, você tem que partir, romper fronteiras e ir atrás do que você gosta.
Então, assim, a minha missão de vida é levar informação. Minha missão de vida é melhorar a vida das pessoas. Hoje, eu ganho por isso? Claro, trabalhei para isso, tenho que ganhar por isso. Seria hipocrisia falar que eu estou aqui só por uma questão social. Não, nós precisamos da questão dinheiro, mas hoje é muito mais que dinheiro. É algo que eu gosto muito de falar é o seguinte: a Central do Vidaceiro é muito mais que uma escola, é uma experiência de vida. Quem entra lá e tem treinamento com a Central do Vidaceiro, tem treinamento com o Ricardo Câmara, percebe que tem algo muito mais. A gente entrega muito mais do que a gente promete, porque a gente sabe que aquelas pessoas estão precisando disso. Uma coisa que é muito interessante quando eu estou fazendo palestra, eu vou para a palestra geralmente com conteúdo já todo certinho, que foi pedido, que foi solicitado, e do nada, no meio da palestra, eu saio totalmente do conteúdo e entro em outro conteúdo. Aí já me perguntaram, você já saiu alguma vez do seu conteúdo? E eu falo, sempre eu saio. Porque eu percebo o que o público está pedindo, o que o público quer. E o brilho dos olhos, isso aí é sensacional. Você olha para o aluno ali, você vê que ele está te ouvindo, ele está absorvendo aquele conteúdo, ele está se identificando com aquilo. E eu falo, opa, posso entregar um pouco mais do que só aquele conteúdo que eu tinha. Então, para você que está desse lado aí, entrega sempre mais. Entrega muito mais do que você promete. Porque se você falar para mim assim, Ricardo, qual seria o segredo do sucesso para eu crescer como serralheiro e vidraceiro? Entregar mais do que você promete. Levar a satisfação plena do seu cliente em todos os momentos. Se você prometeu A, entregue A e B. Você vai perceber que a coisa funciona naturalmente. Porque o cliente quer isso da gente. Quando eu falo cliente, o meu aluno é meu cliente. Ele entra na sala de aula para ter um curso de instalação de esquadria de alumínio, de vidro temperado. Eu entrego comercial para ele. Eu entrego vendas, eu entrego técnica, eu entrego comportamento. Pô, mas ele não pagou por isso. Mas não é porque ele não pagou que eu não possa entregar. Se eu perceber que ele está pronto para receber aquilo dali, eu vou entregar muito mais. Então, se você quer crescer, desenvolver no seu mercado de trabalho, eu acho que a palavra seria entrega. Entregue muito mais do que você promete. Eu acho que esse é o grande segredo da gente ter chego até onde a gente chegou. Hoje a gente está comemorando, né, 12.600 alunos qualificados pela Central do Vidraceiro. Isso eu não conto palestra, tá? Porque palestra não entra. Treinamento mesmo, palestra daria muito mais. 12.600 alunos qualificados é uma honra muito grande. Para quem começou com 2 alunos, eu acho que isso daí realmente é uma vitória muito grande. E uma pergunta que me fizeram que eu queria compartilhar, que é muito interessante. Ricardo, quantos profissionais você já formou? Aí, quando me perguntaram isso, eu falei assim, olha, eu não sei. Aí ele falou, mas você não diz na sua rede social que é X e Y? Eu já dei aula para 12.600 alunos. Agora, quantos profissionais escutaram o que eu disse e colocaram em prática, isso eu não controlo. Porque, na verdade, a informação que eu dei para os 12.600, muitos usaram e muitos não usaram. Mas eu tenho a certeza, quem usou pelo menos um pouquinho da nossa experiência, com certeza cresceu e desenvolveu no mercado. Então, você tem que tomar muito cuidado com a informação que você absorve. Porque às vezes você absorve uma informação muito interessante, muito legal, mas você não põe em prática. Falta o quê? Ação. Porque uma ideia sem ação é apenas um sonho. Você tem 200 ideias, mas não põe nenhuma em ação. Então, se você tiver que fazer essa ação, faça agora, com o que você tem. Se você tem carro, faz. Se você não tem carro, faz. Vai a pé, entendeu? Vai do jeito que der, mas faça. Não deixa de fazer. Então, 12.600 alunos é uma dádiva muito grande. Eu acho que nenhuma escola no Brasil tem esse número. E se tiver também, merecido. E o mais importante de toda essa história é que eu pude escrever a minha própria história. Isso que é o mais importante. E a pergunta que eu queria deixar para vocês agora. Vocês estão escrevendo a história de vocês? Se estiver escrevendo, sensacional. Se você não estiver escrevendo, esse é o momento de você escrever a sua história. Porque ninguém pode escrever essa história. Essa história é minha, é sua. Então nós temos esse poder de fazer isso. E tudo isso que aconteceu com a Central do Vidaceiro, com o Ricardo Câmara, não foi sozinho, não foi por acaso. E eu tenho que agradecer imensamente a Deus em primeiro lugar, a família Câmara, que muito me apoiou, como eu falei, nos momentos difíceis, felizes e tristes.
sempre ali apoiando e hoje festeja junto. A todos os meus parceiros, a todos os meus patrocinadores, a você, meu aluno, que entra todo dia na minha rede social lá e curte um conteúdo meu. Isso só foi possível por isso. O meu time, que é o melhor time do Brasil, toda aquela premiação, vocês sempre estão vendo o Ricardo ganhar. Não, é o time. Quando a gente ganha um prêmio, o time, o setor do vidro e alumínio ganha. Vocês também ganham com isso, porque vocês fazem parte disso. Então, todos que participam, direto e indiretamente, fazem parte dessa história. Eu me orgulho muito de servir ao mercado vidreiro. Agradeço a Deus por me dar esse dom de levar informação e conhecimento e poder transformar a vida de tantas pessoas pelo Brasil. E uma coisa muito importante que nós temos que deixar, e isso tem muito marcado no meu coração, é o legado. Tem uma frase que diz: legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E eu quero deixar esse legado, Central do Vidraceiro, família Ricardo Câmara, como um legado para você e que você tenha isso como a maior experiência da sua vida e possa multiplicar o que um dia você aprendeu comigo.